Seguinte, existe um texto, se tiver com sua Bíblia, abra em 1 Crônicas 17, 1 Crônicas 17, versículo 1 a 15. 1 Crônicas 17, 1 a 15. Também estou abrindo aqui. 1 Crônicas 17, de 1 a 15. Todo mundo já abriu? Preste muita atenção. Vamos lá. O rei Davi já morava em seu palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Olha o que ele diz. Estou morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todo Israel. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos para ser soberano sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início e têm feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para você uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e o meu reino para sempre. Seu reino será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Cara, eu li esse texto há um tempo atrás e ele me chamou muita atenção. A Bíblia diz, e nós sempre falamos, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, amém? Só que a pergunta é, por quê que ele é um homem segundo o coração de Deus? Alguém pode me dizer algo? Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Aí eu vou dar um ponto, não estou discutindo nem discordando, mas um ponto. Ele viveu a vontade de Deus quando ele fez aquilo, que eu nem preciso dizer o quê? Não. Mas, amém, guarda isso, é porque ele fez a vontade de Deus. Mas alguém, por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi se arrependeu, ok? Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele entendia quem era o Senhor. Mais alguém? Por quê? Mãe. Por quê? Por quê? Jennifer. Alguém arrisca? Mais? Então já temos, porque ele fez a vontade de Deus, porque ele se arrependeu, porque ele entendia quem era o Senhor. Mais alguma coisa? Será que você sabe? Porque ele honrava o Senhor. Amém? Na verdade, eu creio que todo mundo está certo aqui. Tem esse ponto específico que a gente falou, que o Renan falou,
Só que a resposta da Narcélio já também é a resposta disso, porque, ok, ele pecou, mas ele também se arrependeu, né? E o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Mas um ponto que eu quero falar não é nem isso, é simplesmente algo que ele fez, que, cara, é surpreendente. E a gente leu isso aqui agora. Davi olhou para onde ele morava, para a sua casa, só que ele ficou indignado. Tipo, ele era um rei, ele tinha uma casa de cedro e ele ficou indignado. Porque ele vivia numa casa de cedro, mas a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, estava numa tenda. E ele simplesmente teve algo que eu acredito ser uma das coisas que mais falta na nossa geração. E um dos motivos principais da gente não avançar, que é a palavra desejo. Repita isso, desejo. Fala mais alto, desejo. Você vai embora para cá lembrando disso, desejo. Desejo. Davi olhou para essa situação e disse, eu não estou conformado em pensar que meu Deus, a presença dele, fica numa tenda enquanto eu estou morando num castelo todo de cedro, e cedro era uma madeira muito chique, muito cara. Olha que louco isso. Ele desejou isso. Ele nem chegou a falar com Natan, que era um profeta da época, Natan, eu estou a fim de construir um templo para Deus. Ele não falou isso. Se você ler aí, você vai ver que ele não falou isso. Mas ele simplesmente virou para Natan e contou, eu estou indignado por conta disso. E a gente percebe que havia um desejo no coração dele, de construir uma habitação para a presença de Deus. Por causa disso, Deus virou através do profeta e falou, eu estabelecerei a sua dinastia para sempre. Eu vou fazer com que a sua descendência sempre esteja diante de mim e sempre haja um filho teu no trono de Israel. E a gente sabe de onde Jesus veio, sim ou não? A raiz de Davi, descendente de Davi, filho de Davi. O Salvador do mundo veio da descendência desse cara. E a promessa que fez isso acontecer foi isso que a gente acabou de ler. Por que Davi recebeu essa promessa de Deus? Por causa da palavra? O que vocês repetiram 1 milhão de vezes? Desejo. Ele desejou algo para Deus. Ele desejou ardentemente no coração dele fazer algo para o Senhor. E o Senhor se virou para ele. E por conta disso eu vou te honrar. E se vocês lembram do que a gente leu, Deus virou e falou, eu nunca pedi para ninguém fazer isso. Na verdade, ele perguntou, acaso eu pedi para alguém construir isso para mim? A resposta é não. Deus nunca pediu para ninguém construir um templo para ele. Ele sempre ficava nas tendas, no tabernáculo que movia para lá e para cá. Mas ele nunca disse, construam um templo para mim. Mas Davi gerou isso no coração dele. E porque ele gerou isso no coração dele, Deus falou, eu vou te honrar poderosamente, porque você desejou fazer algo por mim de todo o seu coração. Vocês estão entendendo isso? Ele desejou algo. Ele quis algo de uma forma muito forte. Pensa comigo. Ele poderia ter pensado um monte de coisa para Deus honrar ele. Ele poderia ter feito um monte de coisa. Na verdade, ele nem chegou a fazer algo, mas havia um desejo no coração dele. Um desejo ardente no coração dele. Para construir algo para o Senhor. Então o Senhor disse, eu vou te honrar para todo sempre, por conta dessa atitude sua. Estava conversando com um amigo meu essa semana, falando, cara, por que a igreja está do jeito que ela está? Por que a gente ainda não está vivendo tudo que Deus tem para a gente? A gente estava discutindo. E ele levantou um dos pontos que eu concordo plenamente. Ele falou, porque falta palavra verdadeira na igreja. Eu falei, amém. Tem esse lado também. Mas eu acho que não é isso. Porque você pode até não escutar a verdade num templo específico,
Mas se você tiver interesse, desejo, você entra na internet e você vê a palavra de Deus pura e simples, sim ou não? Então eu te pergunto, falta palavra em geral? Sim. Não. Talvez em algumas igrejas específicas falte a verdadeira palavra, mas que falta a palavra não falta. Será que falta... Não sei, o que será que falta, Lucas? A palavra é o principal. Eu não discordo disso de forma nenhuma. Porque se a palavra for colocada no lugar dela, as coisas começam a acontecer. Mas eu também vejo muitas igrejas cheias de palavras, ricas em palavras, que não manifestam nada. São pessoas que estão se engordando espiritualmente, do bom alimento, do puro alimento, mas e aí? E eu vou fazer para vocês uma pergunta que eu fiz lá em Três Rios. 12 homens mudaram o mundo inteiro. Por que, sei lá, 40 milhões, nem sei mais quantos evangélicos temos no Brasil, por que 40 milhões de evangélicos no Brasil não abalam o Brasil, não transformam o Brasil? Os 12 tinham mais desejos que os 40. Tem mais desejos que os 40. 12 homens com um desejo muito maior de mudar o mundo do que 40 milhões de brasileiros. É só desejo, Breno? Não, claro que a palavra é o principal. É óbvio. Eles tinham a verdade do evangelho verdadeiro. Não havia distorções, era puro e simples. Faltava arrependimento, falta arrependimento. Havia arrependimento, sim. Eles foram tocados pelo Espírito. Mas sabe, o Espírito Santo já desceu. A promessa já se cumpriu na igreja de Atos. E toda vez que alguém crê que Jesus é o Filho de Deus e o aceita, o Espírito Santo já habita dentro dele. É claro que nós podemos ter experiências de ser, o que a gente chama de ser batizado no Espírito Santo, de ter um próximo nível nesse relacionamento. Mas a verdade é que ele já habita dentro de nós. Mas eu fico vendo isso, cara. Aqueles homens, eles tinham um desejo, uma forte convicção nos corações, um anseio por entregar a vida deles de verdade. Porque a gente cantou uns louvores aqui cabulosos. Eu falei assim, caraca, mano. Só que o problema é esse. Nós somos mestres em cantar coisas lindas para Deus, em postar coisas lindas para Deus, em falar coisas lindas para Deus. Mas o que de fato a gente faz? O que de fato a gente coloca em prática? Não adianta a gente só ter teoria se a gente não tem prática. Não adianta você ser cheio da palavra se você não é cheio de ações também. E mais uma vez eu concordo que falte palavra em muitos lugares. Mas eu tenho certeza absoluta que aqui não é um caso. Se não falta palavra, se não falta chamada ao arrependimento, o que falta? Desejo. Jesus olha para Pedro e Tiago no seu barco. Ele lá do outro lado, o cara acabou de aparecer ali. Ele vira para eles, ei, venham e sigam-me. A Bíblia diz que imediatamente eles largaram as suas redes e foram seguir Jesus. E foi esse mesmo Pedro que depois que o Espírito Santo veio, ele pregou e 3.000 homens, fora mulheres e crianças, se converteram a Jesus. Imagina, Amanda, se levantar do nada, no meio da rua, começar a falar de Jesus lá no calçadão, 3.000 pessoas falaram, eu quero Jesus. Ia ser top, né? Imagina isso. Imagina, Rafael, chegaram no Conexão, você se levantar, ei, eu tenho uma mensagem para você. Jesus. Nem sei se tem 3.000 alunos naquele negócio, acho que não, com certeza não.
Mas vamos botar 300. Deve ter 300, pelo menos. 400. 400 lá. Eu quero, Jesus. Imagina isso. Por que isso não está acontecendo? Falta a palavra? Falta o Espírito Santo? Falta desejo. Porque talvez até falte unção de alguma forma, talvez até falte um poder diferenciado do Espírito Santo sobre nós, mas isso acontece quando há desejo. Sabe por quê? Porque está disponível, acho. Não é algo que alguém precisa vir necessariamente botar a mão na sua cabeça. Eu creio nisso, isso pode acontecer, e isso vai acontecer, inclusive, contigo. Mas não é sobre botar a mão na cabeça de alguém, é sobre desejar algo. Eu estava na célula hoje de manhã, um menino me chamou para levar a palavra. Aí aquela coisa, né, quando alguém convida alguém, quer apresentar a pessoa, começou a me elogiar. Porque esse cara fez isso, isso, isso. Aí eu fiquei pensando, aonde que eu fiz isso? Eu não fiz isso nada, cara. Eu dei meia dúzia de bronca nele só. Não, porque ele fez isso, isso, isso. Aí na hora que eu começava a falar, cara, esse cara desejou isso. Por isso ele estava diferente do que ele estava antes. Sabe por quê? Porque eu falo blá, 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 blá para um monte de gente. E não é um monte de gente que muda. Entende? Jesus pregou para aquela galera toda, gente. Só que quando ele apertou um pouquinho o negócio, João capítulo 4, mano, o nego vazou. Sabe o que Jesus fez? Ele ainda virou para os 12 que ficaram e falou, e vocês não vão embora não? Imagina isso. Fico imaginando a igreja hoje. O pastor vem e dá uma palavra, pá! Aí metade da igreja vai embora. Eu não aceito você falar isso, eu não aceito você tocar nessa área da minha vida, eu vou embora daqui. E aí vai, se levanta todo mundo no meio do culto e vai embora. Eu falo, não concordo com você. Aí o pastor ainda vira, e vocês estão sentados aí, vocês não entenderam a mensagem, não? Vocês não vão embora também, não? Não ficaram irritados também, não? Como assim, cara? É eles que trazem os dízimos, as ofertas para manter isso aqui? Porque você está mandando os outros embora? Não, ele não está mandando embora, ele está pregando o Evangelho. E o Evangelho, ele pede uma decisão, a gente já falou disso. Na semana passada a gente falou dos ladrões na cruz, cara. Existe um ladrão que vira para Jesus e fala, eu não vou me submeter ao Senhor, mas eu quero ser salvo. E existe o outro que vira e fala, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse foi salvo. E a gente falou na semana passada sobre arrependimento. A gente orou sobre isso. O que falta agora, então? Qual a palavra? Todo mundo junto assim. Desejo. Isso. Existem alguns textos que eu queria ler. Abre aí, se você estiver anotando, anota. Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias. Jeremias. Capítulo 29, versículo 13. Deus diz o seguinte, vocês me procurarão, em outras versões, vocês me buscarão e me acharão e me encontrarão quando me procurarem, quando me buscarem de todo o vosso... Me buscarão e me encontrarão quando me buscares de todo o vosso coração. Vocês vão me encontrar quando vocês me procurarem um pouquinho, com um pouco de vontade. É isso que ele falou? Vocês me procurar, se vocês fizerem direitinho,
vocês vão me achar. É isso que ele falou, não. Se vocês tiverem uma boa teologia, corretinha, ler certinha, ponta após ponta, vocês vão me encontrar. É isso? Vocês me buscarão e me encontrarão quando? Quando me buscares de todo o vosso coração. Sabe o que eu penso quando eu leio todo o vosso coração? Desejo. Desejo. Não só uma vontadezinha passageira, como todo mundo diz, vontade lá e passa. E esse é o grande problema nosso, principalmente de nós jovens. E eu vejo isso até na reunião que a gente teve aqui, vocês não estavam não, a gente fez uma reunião, gente, vamos fazer as coisas para a juventude, vamos mudar isso aqui, aí todo mundo, vamos fazer, e não sei o que, tal, vamos ter ideias. Aí passou nem um mês, o que mudou? Só mudou as cadeiras, que agora fico eu aqui no meio, vocês assim. E aí? E por que não mudou? Porque o Espírito Santo não desceu ainda, Breno. Porque não recebeu uma palavra profética confirmando isso. Porque faltava? Salmo, capítulo 27, versículo 4. Salmos, capítulo 27, versículo 4. Alguém pode ler? Hã? Você quer falar? Fala comigo. Parar de falar de desejo, eu saí da aula. Eu passei pelo tal sábado, eu tinha todo sábado de manhã da minha mais parar de política. E eu gosto daquilo. Primeiro que aquilo me diverte muito. Mais alto. Paradas, deixa eu escutar. Tá. Umas paradas muito sem nexo, né? Aí eu já tinha um varalzinho com um monte de cartinha preta e tal. E na frente como é que chama aquela parada que põe em quatro de obra de arte? Moldura. Não, aquele pezinho que a galera tem, sabe? Cavalete. Cavalete, isso. Um cavalete com uma placa preta, cartolina preta, muito bem feito. Aí tá escrito assim, levante e veja quem irá mudar o Brasil em 2018. Automaticamente associei a política. Aí eu falei assim, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí eu fui, não tinha ninguém, eu fiquei cheio de vergonha, e falou assim, vamos levar? Pode ficar à vontade. E tinha um espelho, sabe? Aí eu, verdade isso aí, ó, vai mudar o Brasil em 2018 sou eu. E eles me deram uma carta falando de política e tal, que não vem defendendo nada, mas falando só para ter ciência em voto e tal. E há um tempo atrás eu estava pensando nisso. Antes da reunião, que eu já me engaixando nisso, e depois eu até fiquei pensando nisso. O que eu tenho feito para a minha vida? O que eu tenho alcançado? Quais objetivos eu tenho traçado e quais objetivos eu tenho alcançado? E eu falei com Deus, se eu possa colocar no meu coração alguma coisa que seja vontade do Senhor. Que pode ser totalmente diferente do que eu penso, pode ser longe da minha confiança, mas que seja o Senhor na minha vida. E Deus foi tão bom que na mesma semana, eu não comentei isso, eu nem com o Rafael. Eu tava no meu serviço e tal. Desculpa. E seu trabalho, tipo assim, deve ter 6 meninas, 6 mulheres já. E de vez em quando um homem que brota lá. Aí a Thalita, só uma que não é evangélica, várias todas são evangélicas de papel. Não vão à igreja nada, mas condizem evangélicas. A Thalita me falou, poxa, seria tão legal se tivesse uma célula aqui no Unimed. Aí eu, será que é isso que Deus quer falar comigo? Aí depois eu pensei assim, não é não. Porque não pode ser as coisas da empresa não, gente. Empresa minha não. O que sua vida não Unimed? Sua empresa de tamanho. Alguém vai descobrir de supervisão, ainda vai falar assim na minha cabeça. Aí eu fiquei pianinho, não falei nada. Aí eu falei assim com Deus, na hora, Deus, ó, se for pra ser alguma coisa assim, o Senhor dá um sinal aí, porque eu não vou abrir minha boca não. Aí a outra menina lá falou,
Então vamos fazer uma vez por semana, quem faz a palavra é Renan. Aí eu, Deu ruim. não tem como fugir mais. É Deus. E sabe, eu tava muito desmotivado com tudo que eu fazia. Quanto de erros humanos mesmo, sabe? Parecia que fazia e você não tinha valor em nada que você fazia. E desse tempo, já deve ter umas 4 semanas. Óbvio que o seu coração de homem, do homem que eu falo, humano assim, em geral, não muda do dia para o dia, sabe? Mas chega quarta-feira, eu fico fico muito ansioso. Porque eu sei que é Deus querendo falar alguma coisa para as pessoas, sabe? E eu vejo mudanças. Pessoas que quando a sala já era minha, uma sala maior que esse altar. E aquelas meninas chegavam abatidas, com inchadaço, porque choravam a noite toda. E mesmo com dificuldades, hoje em dia, elas viram e falam assim, poxa, não, mas não vão ficar assim não, porque o Renan trouxe aquela palavra, e a Bíblia fala isso, e vão sorrir. E acabou essa tristeza dentro do setor, sabe? E elas têm pensado isso pra frente. E eu vejo o gerar de frutos do Espírito, sabe? Mas eu fui porque era predestinado que isso fosse acontecer. Que teria um tempo de palavra dentro da minha empresa onde eu trabalho. Não. Porque um dia eu resolvi tomar uma atitude no meu coração. Se gerou um desejo dentro de mim. E hoje eu tenho poder de tudo que tem, sabe? É algo assim. Só não convido vocês porque realmente não pode. mas é algo. Pô, quero participar, que eu também. E algo que eu fiquei muito feliz. Eu virei para uma das meninas, 2 meninas, assim, eu falei, meninas, me tive uma dúvida. Como tem sido a célula? Eu tenho falado o que vocês queriam, como vocês queriam, mas na verdade eu pensando, tem que falar o que Deus quer, você tem que saber o feedback delas. Ou está sendo só mais um tempo que a gente perde no nosso horário de almoço. E ela fala assim, Renan, tem sido maravilhoso. Porque eu chego aqui precisando de ouvir alguma coisa, eu não sei o que é. O programa está passando em casa. Eu chego aqui, a gente tem a célula, parece que ele me mostra tudo aquilo que ele quer falar comigo. Caraca. Essa mesma menina no quarta-feira não pôde participar. Eu falei, poxa, eu fiquei chateado. Pensando comigo, então eu não pude participar. Eu falei assim, Renan, eu não posso participar, mas grava essa série no mando do grupo, porque eu quero muito ouvir. E tem sido maravilhoso, sabe? Tem sido coisa de realmente eu tô junto. A mudança de um setor, que eu creio que daqui a um tempo leve para todos os outros, sabe? Mas por conta de uma posição que eu devo ser tomada dentro de Deus. Você acha que alguém estiver passando por alguma coisa assim, essa parada de quando eu vou, vamos? Porque se for para ser de Deus, não tem como te falar que não vai ser bom. Quem sabe a gente assim, faz uma parada fora e vai convidar vocês. Cara, o ponto é esse, cara. Existem algumas coisas que Deus fala, não faz agora. Existem algumas coisas que Deus fala, não faz. Mas quando há um desejo nos nossos corações de fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele abre uma porta. Talvez não seja do jeito que a gente espera, mas Ele faz. Senhor, eu desejo viver uma geração transformada. Essa é a minha oração todo dia. E eu sinto de fato isso no meu coração. Você deseja quanto? O quanto você deseja isso acontecer? Sabe por quê? Porque se você de fato quiser algo, você vai fazer isso. Eu não é? Você quer uma coisa, você faz. Eu não é? Não fica... Eu quero tanto essa coisa que eu vou ficar sentado, sem fazer nada, esperando cair do céu. Você faz isso? Quando você quer só um pouquinho, às vezes você até fica. E quando você de fato quer algo, você se dedica. Sim ou não? E olha o desejo de Davi, de novo. Salmo 27, versículo 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a procuro, e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor
todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação e no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Quando você pede algo para alguém é porque você quer, sim ou não? Uma coisa pedi ao Senhor. Ele quis. Só que o verdadeiro desejo se manifesta na segunda frase. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Desejo. Davi queria isso. Ele falou, desejo viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele não disse só, eu quero isso. Ele falou, eu quero isso, eu peço isso e eu vou procurar por isso. O que vocês querem? Vocês estão querendo o quê? Em primeiro lugar, da sua vida física. Você quer o quê do seu estudo? Você quer o quê da sua carreira? Você quer o quê do seu futuro? Em segundo, espiritual, o que você quer? Vocês querem ser só mais um crente que vem na igreja, senta no banco da igreja, vai para casa, esquece de tudo que foi pregado ali, vai lá de vez em quando, crente domingueiro? Vocês querem de fato viver o que Jesus te chamou para viver, o que Jesus não chamou para viver? Transformar o mundo. Cara, quando eu penso no que Jesus chama a igreja para fazer, eu fico doido, cara. Às vezes a gente deseja coisas grandes. Tipo, eu queria dançar no balé do Bolshoi. É grande isso, né? Bem grande. Não sei mais o que vocês queriam. Imagina o topo do topo do topo de uma profissão, de uma carreira. Imagina aí, o seu. Imagina, qual que é o topo? Nossa, se eu pudesse realizar o meu maior desejo profissional da minha vida, eu faria. Isso que você pensou não é nada comparado ao que Jesus nos chama para fazer. O Steve Jobs, que morreu e deixou sim um legado para o mundo, com seus equipamentos, com seus aparelhos, com a marca que ele criou, não fez nem um mínimo comparado àquele que se entrega a Jesus. Não fez nada. Sabe por quê? Porque não vai ter iPhone no céu. Não vai. Mas acha, aquela mulher que se pregou aquele dia, que começou a chorar, se de fato ela abriu o coração dela e Jesus tocou aquela mulher, e ela deu um passo novo, eu quero isso mesmo. Ela vai estar lá no céu. Ela vai virar para você, eu lembro de você. Porque eu acho que as pessoas não vão perder a memória no céu. Eu lembro de você. Eu lembro que você virou para mim, naquele dia, na rua, virou para mim e falou, ei, Jesus te ama profundamente. Vai estar lá. Eu já mostrei para vocês aquela imagem do Billy Graham, aquele desenho, na verdade. Tipo, sei lá quem que era que estava lá na porta do céu, se era um anjo, se era não sei o quê. E uma multidão atrás da porta do céu, assim. Ele falou, hey Billy, tudo bom? Essas pessoas aqui vieram te agradecer pelo que você fez por elas. A multidão. O que você quer viver? Porque Davi disse, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Havia um desejo. Repita comigo. Desejo. Vocês vão sair com isso daqui, ó.
Ele desejou isso, cara. E eu queria falar de um outro versículo sobre desejo, que está em Salmo, no capítulo 42. Salmo 42. Salmos 42. Olha isso, presta atenção. Como a corça, está escrito anseio, mas não vou falar desejo. Como a corça deseja as águas correntes, a minha alma deseja por ti, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Aí depois ele continua, porque ele estava num momento de sofrimento, sim. Mas olha o que ele falou no meio do sofrimento. Eu desejo Deus. Talvez quando a gente está num momento de sofrimento, que a gente fala, eu desejo o que Deus pode fazer para me tirar do sofrimento. Mas ele não. Eu desejo Deus. Como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, Deus. Desejo. 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 E você sabe como é que é uma corça? Por que ele usa a figura dessa imagem? Corça é um animal que vive normalmente em regiões perto do deserto, em lugares assim. Eita. Só que é muito interessante a corça, porque ele é um animal que sente o cheiro de água, ela escuta sons de água a quilômetros de distância. E quando ela está com sede e escuta as águas, ela corre como se a vida dela dependesse daquilo. Ela vai com todas as forças em busca daquilo. Existem lugares, regiões no deserto que existem canos, né, que passam lá bem por baixo assim, da terra. E as corças, muitas vezes, elas ficam rodeando aquele lugar, pulando no chão de alguma forma, porque elas sabem que existe água ali. E elas vão, e elas procuram até encontrar a água. É um desejo ardente, sabe? Eu quero buscar a água, então eu vou correr atrás dela. E é isso que Davi está falando. Como essa corça que corre desesperada, buscando água, a minha alma fica desesperada, desejando por ti, Deus. Terça-feira, eu estava aqui no culto de oração. Deus me entregou algumas palavras para algumas pessoas da juventude, algumas eu já falei, outras ainda vou falar. Eu não estava orando por isso. E ele me deu uma visão. Eu via um cadeado, como se estivesse num portão, era só o close no cadeado. E é como se tivesse uma chave. Sabe aquele barulhinho? Abriu. Aí no primeiro momento você pensa, Deus está fazendo algo, Deus está abrindo alguma coisa. Não. Ele falou, eu estou dando chaves na mão de vocês. E vocês vão abrir esses cadeados que vão levar vocês para um novo nível na vida de cada um de vocês. Não era uma visão que dizia, Deus está abrindo os portões para um novo nível na vida de vocês, não. Deus está dando uma chave. Que é uma chave de um cadeado para vocês. E sabe o que vai dizer se você vai abrir e entrar ou se você vai continuar do lado de fora com aquele cadeado fechado? Uma palavra que a gente já falou algumas vezes, eu não sei se vocês esqueceram qual é.
chave nas mãos, cadeado diante de vocês, o que vocês vão fazer? E mais uma vez eu digo, isso não é teoria, isso tem que ser colocado em prática. Bruno, não estou entendendo nada que você está falando, estou viajando aqui, o que é isso? Abrir cadeado, pá, chave, isso aqui. Estou falando de coisas espirituais. Vai para o seu quarto e ore, Senhor, o que é isso? Senhor, essa palavra é para mim? Porque se for, eu quero. Eu quero viver isso aí que o Senhor tem para mim. O que é? Mas ele diz, vocês me procurarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. A gente gasta muito tempo da nossa vida com coisa fútil, gente. Fala um ídolo seu, de dentro. Uma pessoa que você acha, tipo, pode ser atriz, pode ser modelo, pode ser cantora, pode ser qualquer coisa. Fala aí, uma pessoa tipo, se eu estivesse do lado dessa pessoa. Entendeu? Ok. Fala alguém, gente, não precisa. Você só não vê nada, não conhece ninguém, não tem interesse em conhecer ninguém. Faustão. Mentira, você nem vê você nem assiste Domingão do Faustão, cara. Fala aí mais alguém. Aí você vai ter que morrer ou mexer com os espíritos, né? A pessoa, né, sem conta. É bom, né? Não sei. Tudo bem, você pode querer, né? Ok. Não, e beleza, Michael Jackson, ok. Ignoremos o fato de que esse homem está morto. Renan não vai procurar médium, não vai procurar bruxo para conversar com o Michael Jackson, não vai fazer isso. Mas ele desejava muito poder estar do lado do Michael Jackson. Stan Lee, o cara da Marvel, o cara que aparece em todos os filmes da Marvel, que aparece aquela ceninha com ele, é um véizinho que aparece lá em todos os filmes da Marvel, esse cara tá lá. É só o criador, só, que criou a maioria daqueles personagens lá. Tipo, o cara da Marvel. Você vê qualquer filme da Marvel, Homem de Ferro, Vingadores, Guardiões da Galáxia, Pantera Negra, Pantera Cor-de-Rosa, mentira. Qualquer filme. Esse velho vai aparecer em algum lugar. Pode ser uma cena de 2 segundos, pode ser uma cena de 3 segundos, ele vai ser uma pessoa nada a ver. Ele vai estar lá. E diz o Renan que ganha $1 bilhão para aparecer lá, fazer uma pontinha. Enfim, esse cara, quando a gente fala de história em quadrinho, quando a gente fala de história de personagem, esse cara é o cara. Imagina você poder estar do lado dele, falando a língua dele, tipo, imagina que massa. Só que imagina, Amanda, o cara que criou o universo. O cara que criou o universo. Imagina o cara que criou o universo. Aquele que criou você do jeito que você é. E criou as luas, as estrelas, criou todos os animais. Ele. Imagina ele, Amanda. Imagina ele. Imagina você poder ser amiga dele. Xaranabaé. Imagina. O Criador do universo, Deus onipotente, poderoso, que está em todo lugar, que pode fazer qualquer coisa, ele do lado de você o tempo todo. Imagina você viver na época de Jesus, com Jesus do seu lado. Você poder ficar 3 anos com ele caminhando. Ia ser massa, né? Só que a gente tem alguma coisa melhor do que isso. Que isso, Bíblia? Misericórdia. Nós temos Ele, o próprio Espírito Santo, que Ele não só anda com a gente de vez em quando, que Ele não fica só 3 anos com a gente e depois vai embora. Dentro da gente.
Dentro, cara. Jennifer, você é cristã? É. Você acredita em Jesus? Você acredita que ele morreu na cruz por você? Você acredita nisso? E que depois, quando ele foi embora, ele falou que não te deixaria órfã e que ele colocaria o Espírito Santo dentro de você? Você acredita nisso? Que ele te limpou de todos os seus pecados, de todas as suas dores, de todos os seus medos, de todas as suas dúvidas. Que ele te limpou e permitiu que uma coisa que não poderia acontecer, que era a sua salvação, acontecesse. Você acredita nisso? E que ele deixou o Espírito Santo dentro de você. É isso, cara. Ele está dentro de nós. Ele não é uma pessoa que anda no nosso lado fisicamente e que vai embora para casa. Ele não é alguém que a gente encontra no domingo. O problema é que muitas vezes a gente só está encontrando ele no domingo ou no sábado. Ele está dentro de nós. E por que nós, com o mesmo Espírito Santo, porque ele é só um, não existe dois Espíritos Santos diferentes, por que nós, com o Espírito Santo, não fazemos as mesmas coisas que Pedro e os discípulos de Jesus faziam com o mesmo Espírito Santo lá na época da igreja de Atos? Por causa de... Vamos lá. Por causa de... desejo. O quanto você deseja a Deus, amigo? O quanto você deseja a Deus, Rafael? O quanto? Eu não estou falando de vontade passageira, eu estou falando de desejo real. Porque ele diz, vocês me procurarão e me encontrarão quando, somente quando, me buscares de todo o vosso coração. Isso fala de ser sem reservas, isso fala de ser sem vergonha, isso fala de ser sem medo, isso fala de ser sem restrições. Isso fala de fato abrir tudo e falar, Jesus, eu estou disponível, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser de mim. Não só na teoria, mas na prática. Como a gente já cantou várias vezes, mais do que só uma canção eu te darei. Porque uma canção... Mais que uma canção eu te darei. Porque mais que uma canção. Porque apenas uma canção não é o que queres de mim. Se uma canção não é o que queres de mim, você acha que um post no Facebook é o que ele quer de você? Você pode fazer um post no Facebook. Você deve fazer um post no Facebook falando de Jesus, falando das grandezas de Jesus, falando do que Jesus está fazendo através da sua vida, na sua vida, falando de Jesus para o mundo inteiro. Mas não é isso que a música fala. Ele fala de voltar. A essência da adoração. E a essência é: me procurarei, me encontrarei quando me buscares de todo o coração. Sabe, juventude? Deus está falando com a gente. Vocês querem algo? Desejem isso. Não só com desejo de boca, mas um desejo de ação, cara. O Espírito Santo tem grandes coisas para fazer através de nós, mas se nós não desejarmos isso, nós nunca vamos viver isso. Hoje lá na célula eu comecei a perguntar para aqueles jovens todos. Alguns levantaram a mão e falaram, eu quero fazer faculdade. Aí teve um menino que falou, eu quero ser dono de empresa. Aí a menina falou, eu quero ser delegada. A menina falou, eu quero ser advogado. Aí eu perguntei, se você ficar de braços cruzados e você não fizer nada, você acha que isso vai acontecer? Todos eles concordaram e disseram que não. E a pergunta é, você acha que as pessoas ao seu lado vão ser transformadas por Jesus se você não se mover? Na verdade, pode até acontecer, mas com outro, não contigo. E eu não sei vocês, mas eu quero viver o que Jesus está fazendo. Ele falou que a gente é a luz do mundo e sal da terra. Nós temos um poder de transformar as pessoas, de transformar o mundo. Mas muitas vezes a gente fica preso nos nossos desejos da carne, sabe? Daquela desejo.
A palavra que Deus tem para nós hoje é desejem, desejem, desejem. Vocês querem sentir a presença de Deus? Desejem isso. Queira isso. Queira isso como você quer, a coisa que você mais quer na vida. Eu não me lembro exatamente como é a história, mas havia um grande evangelista, um grande homem de Deus. Veio um jovem para ele, eu quero viver para Deus. Aí ele chamou ele, vem aqui. Tinha um balde com água. Ele falou, aproxima aqui. Catou a cabeça do cara. Dentro da água. Aí tipo, ele não entendeu nada, começou a se debater. Com a cabeça dentro da água, cabeça dentro da água. E aí, quando o cara estava sentindo que ele estava começando a perder as forças, ele levantou. Por que você fez isso comigo? E ele respondeu, porque quando você desejar a Deus, como você desejava esse ar para respirar, aí você vai estar pronto para viver o que Ele tem para você. Fique de pé, vamos orar. Não. Espírito Santo, gera desejo em nós, Senhor. A Bíblia diz que do Senhor opera tanto querer quanto realizar, Deus. Até o nosso desejo vem de Ti, Senhor. Mas nós já temos o Senhor dentro de nós, Espírito Santo. Então, nosso pedido é, Deus, faz acontecer no nosso meio, Deus. Nós queremos Te desejar, Deus, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Gera esse desejo dentro de nós, Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus. Gera esse desejo dentro de nós, Espírito Santo, no nome de Jesus. Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós queremos o Senhor, meu Deus. Nós desejamos a Tua presença, nós desejamos o Teu fogo, nós desejamos a Ti, Jesus. Oh, Espírito Santo, nós queremos o Senhor. Nós desejamos a Tua presença, nós desejamos a Tua palavra, nós desejamos viver o que o Senhor tem para nós. Nós Te buscaremos e Te encontraremos, porque nós faremos isso de todo o nosso coração, Deus. Oh, Jesus, que todos aqui possam de fato virar essa chave, Pai. E, Senhor, se de fato falta algo, Deus, além de desejo em nós, gera em nós agora, Senhor. Vem sobre nós agora, Espírito Santo. Vem com Teu Espírito sobre nós, Deus, no nome de Jesus, Senhor. Vem com Teu Espírito sobre nós, Jesus. Nós Te desejamos, Jesus. Toma os nossos corações, toma as nossas vidas, Deus. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém.